Era uma terça-feira de outubro de 1993, e o céu sobre São Paulo pesava como chumbo derretido. A cidade não estava para contemplações naquele dia. O trânsito na Avenida Paulista engolia carros e pessoas com a indiferença habitual de quem já viu de tudo e não se impressiona mais com nada. A chuva que havia caído na madrugada ainda escorria pelas calçadas em filetes cor de terra, e o ar cheirava aquela mistura particular de concreto molhado e escapamento que é o perfume não oficial de São Paulo em dias de semana. No 12º andar de um edifício espelhado no coração do bairro dos Jardins, a Cavalcante Young Associados Leilões ocupava um espaço que havia sido projetado para impressionar antes de qualquer coisa. Pés direitos altos, molduras douradas, carpete cor de champanhe que abafava o som dos passos, iluminação que transformava qualquer objeto exposto numa relíquia sagrada. A recepção tinha uma escultura abstrata que ninguém sabia ao certo o que representava, mas que custara o suficiente para que ninguém ousasse perguntar. Renato Cavalcante havia montado aquele negócio ao longo de 18 anos de trabalho metódico, começando como assistente de um leiloeiro veterano em Campinas, passando por Belo Horizonte, acumulando clientes, reputação e, acima de tudo, uma habilidade quase cirúrgica de avaliar o que as pessoas ricas queriam comprar e o que elas queriam sentir ao comprar. Porque eram coisas diferentes. Renato entendia isso melhor do que qualquer outro profissional da área no país. Seus clientes não compravam objetos. Compravam histórias contadas em ambientes sofisticados, por pessoas que soubessem usar as palavras certas. Um relógio não era um relógio. Era uma peça de engenharia suíça com proveniência impecável. Um quadro não era um quadro. Era um investimento cultural com potencial de valorização de 30% ao ano. E um capacete de Fórmula 1 autografado não era apenas um capacete. Era um fragmento de uma era, um objeto que havia existido no mesmo espaço que a grandeza. Renato sabia vender grandeza. Era nisso que ele era bom. Naquela terça-feira, a Cavalcante Young Associados preparava um dos leilões mais aguardados do ano. O catálogo havia sido enviado 3 semanas antes para uma lista cuidadosamente curada de potenciais compradores, e as expectativas eram altas. O lote principal era um capacete Bell M8, branco com detalhes em verde, amarelo e azul, autografado com caneta prata em 3 pontos distintos pela pessoa considerada naquele momento o melhor piloto de Fórmula 1 do planeta. A assinatura tinha sido verificada por 2 grafologistas independentes. A proveniência era impecável. O capacete havia pertencido a um mecânico da equipe McLaren que o recebeu como presente após o Grande Prêmio do Brasil de 1991, quando Senna havia vencido em Interlagos numa das corridas mais emocionantes da história recente do esporte. O lance inicial estava fixado em $42 mil. Renato esperava que fosse a 100. A sala de exposição abriu às 10 da manhã, 3 horas antes do leilão começar. Era o momento em que os compradores sérios vinham examinar os lotes, fazer perguntas, calibrar seus interesses. A equipe estava treinada para receber esse público com a precisão de um balé ensaiado. Sorriso no nível certo, nem efusivo demais para parecer desesperado, nem seco demais para parecer arrogante. Informações oferecidas com autoridade, mas sem pedantismo. Champanhe disponível, mas não imposto. Renato chegou às 9h30, como sempre. Fez o percurso que havia feito centenas de vezes, verificando cada item exposto, ajustando um ângulo aqui, corrigindo uma iluminação ali. O capacete estava sobre um suporte de acrílico transparente, dentro de uma caixa de vidro com climatização própria, como se fosse uma relíquia medieval. A iluminação havia sido calculada para fazer a assinatura prata brilhar exatamente certo. Renato ficou parado na frente do objeto por quase 1 minuto, satisfeito. Às 10 em ponto, as portas foram abertas. Os primeiros visitantes chegaram em pequenos grupos, impecavelmente vestidos, como era de esperar.
Executivos com relógios que custavam mais que carros populares. Colecionadores conhecidos que Renato cumprimentou pelo nome, porque ele tinha a memória de um elefante para rostos e a memória de um computador para fortunas. Uma empresária do setor imobiliário que havia comprado em 3 leilões anteriores e sempre pagava acima do lance inicial. Um médico famoso que colecionava memorabilia esportiva e tinha uma sala em sua casa projetada exclusivamente para abrigar sua coleção. Renato circulava pelo espaço com a desenvoltura de alguém completamente à vontade, em seu próprio território, respondendo perguntas, conduzindo interessados até os itens certos, fazendo o trabalho invisível que garantia que, quando o martelo caísse, os números fossem bons. Foi por volta das 11 da manhã que a porta se abriu de um jeito diferente. Renato estava de costas, conversando com um cliente em potencial sobre um relógio Omega, que havia pertencido a um governador de São Paulo nos anos 70, quando sua assistente, Camila, tocou levemente em seu braço. Ele se desculpou com o cliente e se virou. O homem que havia entrado não combinava com nada naquele espaço. Não era que ele fosse mal vestido, exatamente. Era que ele usava roupas que simplesmente não pertenciam àquele contexto. Uma camisa branca simples, sem marca visível, calça jeans escura e tênis brancos com pequenas marcas de uso nas solas. Não trazia bolsa, não trazia pasta. O cabelo estava levemente despenteado, como se ele tivesse entrado pela chuva de manhã e não tivesse se importado muito com o resultado. Tinha estatura mediana, era magro, de pele morena clara e olhos escuros que se moviam pelo espaço com uma atenção que Renato reconheceu imediatamente como diferente da atenção costumeira dos compradores. Os compradores olhavam para os objetos calculando o valor. Esse homem olhava para os objetos de outra forma, como quem reconhece. Renato avaliou a situação com a eficiência de 18 anos de prática. O homem tinha por volta de 30 e poucos anos, talvez um pouco mais. Era difícil precisar. Não havia marcadores externos de riqueza. Nenhum relógio visível, nenhum anel, nenhuma das sinaleiras discretas que os ricos usam para se comunicar entre si em ambientes como aquele. A roupa era simples demais, o sapato era simples demais, e havia qualquer coisa na forma como ele havia entrado. Sem hesitar, sem olhar ao redor com aquele misto de admiração e insegurança que os recém-chegados geralmente demonstravam, que destoava. Camila se aproximou do visitante com um sorriso treinado. "Posso ajudá-lo?" O homem sorriu brevemente. "Só vou dar uma olhada, obrigado." A voz tinha um sotaque que Renato captou parcialmente de longe, mas não conseguiu identificar com precisão. Não era paulistano? Isso era claro. Havia algo levemente diferente na construção das frases. Algo que ele não soube nomear imediatamente. Camila voltou a seus outros deveres. Renato ficou observando. O homem caminhou pelo espaço com calma, sem pressa, examinando os lotes expostos. Parou brevemente diante de um capacete de Roberto Moreno. Olhou, continuou. Passou pelo relógio do governador sem dar atenção. Examinou por alguns segundos um macacão de corrida de um piloto brasileiro que havia tido uma carreira razoável na Fórmula 3 europeia nos anos 80 e que, para ser honesto, Renato sabia que seria difícil de vender bem. O visitante passou direto e então parou diante da caixa de vidro. O capacete estava ali, sob sua iluminação calculada, a assinatura prata brilhando exatamente como Renato havia planejado que brilhasse. O homem ficou parado na frente da caixa por um tempo que começou a parecer longo demais. Não circulava ao redor, não se inclinava para examinar de perto do jeito que os compradores sérios normalmente faziam. Ficava parado, com as mãos nos bolsos, olhando. Havia algo na expressão dele que Renato não sabia interpretar de onde estava. Renato se aproximou. Era protocolo. Qualquer visitante que ficasse parado diante do lote principal por mais de 1 minuto recebia atenção pessoal. Era a regra não escrita do negócio. Interesse sustentado era sinal de interesse real. E interesse real merecia cultivo cuidadoso. Mas enquanto caminhava na direção do homem,
Renato notou outra coisa. Alguns dos outros visitantes, os que conheciam o ambiente e sabiam ler o espaço, já haviam olhado de soslaio para aquele visitante de camisa simples e reformulado mentalmente sua própria posição na sala. Havia uma hierarquia invisível nesses eventos, e esse homem, pelo que sinalizava externamente, estava no rodapé dela. Renato chegou ao lado do visitante e ficou de pé, à distância respeitosa que o protocolo mandava. Uma peça extraordinária, não é? Disse Renato, com o tom que havia aperfeiçoado ao longo de anos. A conversa como abertura, não como pressão. O homem não se virou imediatamente. Ficou mais alguns segundos olhando para o capacete antes de responder. Sim, disse simplesmente. Renato esperou. Às vezes, o silêncio era a melhor ferramenta de venda. A cor está um pouco diferente do original. O homem disse então, ainda olhando para o capacete. O azul aqui? Ele apontou sem tocar o vidro. Neste setor aqui, era um pouco mais escuro. A versão que ele usou no Brasil, em 91, tinha uma gradação diferente no degradê. Renato piscou. Levou um segundo para processar aquela informação. A maioria dos compradores não sabia a diferença entre um capacete Bell e um Shoei. Esse visitante de tênis branco estava comentando sobre gradações de azul numa versão específica de um capacete específico de uma corrida específica. Renato ajustou o tom. O senhor é conhecedor de automobilismo? O homem finalmente se virou levemente, o suficiente para olhar para Renato com um canto do olho. O conhecedor é uma palavra interessante, disse. Posso dizer que conheço esse capacete em particular. Renato sentiu o que sentiu quando um leilão estava prestes a ficar interessante. Uma elevação sutil, um acerto de foco. Ele sorriu com o sorriso que usava para os compradores que tinham história com o objeto. Então, o senhor sabe o que está vendo. O capacete utilizado no Grande Prêmio do Brasil, de 1991, presente do próprio piloto ao mecânico da equipe após a vitória. Assinatura verificada por 2 grafologistas. Proveniência documentada. Lance inicial de $42 mil. O homem assentiu lentamente. 42 mil, ele repetiu, como se estivesse testando o som das palavras. É o preço mais justo para um item desta magnitude, Renato continuou. Considerando que estamos falando do piloto em seu auge absoluto, logo após vencer em Interlagos na frente da própria torcida, numa corrida que... Eu sei o que foi aquela corrida, o homem disse, com calma absoluta, sem rudeza, apenas como fato. Renato fez uma pausa micrométricas. Claro, desculpe, disse. O senhor vai participar do leilão hoje? Começa às 2 da tarde. O homem ficou em silêncio por um momento. Quanto custa para participar? Renato manteve o sorriso, mas internamente havia feito o ajuste. A pergunta sobre o custo de participação era a pergunta de quem não havia recebido o catálogo, de quem não era um cliente cadastrado, de quem estava ali por acaso ou por curiosidade. Clientes sérios sabiam o protocolo. Para lances acima de $50 mil, exigimos comprovação financeira prévia. Renato respondeu. É procedimento padrão, para garantir a seriedade dos compradores e proteger os interesses de todos os envolvidos. Se o senhor tiver interesse, nossa equipe pode orientar o processo de cadastro. O homem olhou para Renato. Era um olhar direto, sem hostilidade, mas com uma espécie de atenção calma, que Renato achou, por uma fração de segundo, levemente desconfortável. E se eu quiser comprar o capacete diretamente, sem o leilão? Renato inclinou a cabeça levemente. Todos os itens passam pelo leilão. É nossa política. Garante transparência para todos os envolvidos. Mas posso colocar o senhor na lista de interesse caso o item não seja arrematado hoje. O homem olhou novamente para o capacete por um momento. E qual seria o preço de venda direta, se fosse possível? Renato fez o cálculo que sempre fazia nessas situações. Valor esperado do leilão, margem de negociação, perfil do comprador. O perfil desse visitante específico dizia uma coisa muito clara.
Esse não era um comprador com 120 mil dólares disponíveis numa terça-feira de outubro. Para itens desta categoria, uma venda direta partiria de um valor consideravelmente acima do lance inicial, Renato disse, com o tom gentil mas firme que havia desenvolvido para essas conversas. Estamos falando de algo em torno de 80, talvez 90 mil dólares como ponto de partida. Mas reitero que a política da casa é o leilão. O homem ouviu aquilo sem nenhuma reação visível no rosto. Nenhum sinal de choque, nenhum recuo, nenhum dos microsinais que Renato havia aprendido a ler ao longo de anos e que sempre apareciam quando alguém ouvia um número muito acima do que poderia pagar. Apenas aquela atenção calma e direta que continuava a incomodar Renato de uma forma que ele não conseguia articular. Entendo, o homem disse. Obrigado. E foi em direção à saída. Renato ficou parado por um segundo, depois retomou seu percurso pelo salão. Camila apareceu ao seu lado momentos depois, com a descrição que a fazia boa naquilo que fazia. Quem era? Ela perguntou baixinho. Renato deu de ombros. Curioso. Provavelmente viu o anúncio e quis ver de perto, sem capacidade financeira aparente. Camila acenou com a cabeça e foi em frente. O leilão de naquela tarde foi bom. Não extraordinário, mas bom. O capacete foi arrematado por 73 mil dólares por um empresário do setor de telecomunicações que havia declarado, durante a disputa, que era fã de Fórmula 1 desde criança e que aquele era um sonho de longa data. Renato havia aplaudido a compra com o entusiasmo calculado de quem está genuinamente feliz por seu cliente. E havia sido um entusiasmo real porque 73 mil dólares era um resultado muito satisfatório. Naquela noite, Renato jantou bem, dormiu tranquilo e não pensou mais no homem de camisa branca. Pensaria nele 3 semanas depois. Foi sua irmã quem ligou. Ela não era do ramo. Trabalhava como professora de matemática num colégio particular em Pinheiros e raramente tinha interesse pelas histórias profissionais de Renato. Mas naquela tarde, ela ligou com uma voz que misturava excitação com a intenção clara de humilhá-lo afetivamente, que é o tom específico que os irmãos mais novos usam quando descobriram algo que o mais velho não sabe. Renato, você viu a foto no jornal de hoje? Que foto? Ela explicou. Havia uma matéria na Folha de São Paulo sobre o Grande Prêmio do Japão, que havia sido disputado dias antes em Suzuka. Ayrton Senna havia vencido a corrida de forma dominante, conquistando seu 3º título mundial com uma exibição que os comentaristas estavam descrevendo com o vocabulário sagrado que reservavam para os grandes momentos do esporte. A foto que havia saído na capa da seção de esportes mostrava Senna após a corrida, num momento claramente informal, fora do circuito, provavelmente num hotel ou restaurante. Ele estava de camisa branca simples, calça jeans escura e tênis brancos. O cabelo levemente despenteado. Os olhos escuros. Renato ficou em silêncio por vários segundos. Renato, você está aí? Estou, ele disse. Deixa eu te ligar de volta. Desligou. Ficou parado no escritório com o telefone na mão por um tempo que não soube medir. Depois, abriu a gaveta do lado esquerdo da mesa, onde guardava os catálogos arquivados de cada leilão, e procurou o da edição de outubro. Abriu na página do capacete. Leu as especificações que havia memorizado há semanas. Fechou. Ficou olhando para o teto. Havia algumas possibilidades racionais, ele se disse. A foto podia ser de um dia diferente, com roupa diferente, que por coincidência era parecida. O homem que havia entrado no salão podia ser qualquer pessoa de camisa branca e jeans. São Paulo tinha 12 milhões de habitantes, e roupa branca e jeans simples não era uma combinação exclusiva de ninguém. Mas havia coisas que ele não conseguia racionalizar com a mesma facilidade. O comentário sobre a gradação do azul no capacete não era o tipo de detalhe que um fã comum conhecia. Era o tipo de detalhe que apenas alguém muito próximo ao objeto conheceria. O tipo de detalhe que alguém que havia usado aquele capacete conheceria. A forma como o homem havia dito "eu sei o que foi aquela corrida" quando Renato começou a descrever o GP do Brasil de 91. Não com o entusiasmo de um fã,
com a serenidade de quem esteve lá. A pergunta sobre a venda direta, sem o leilão. Não a pergunta de alguém querendo um troféu. A pergunta de alguém que queria o objeto de volta. Renato abriu a gaveta de novo e tirou o arquivo do leilão de outubro. Vasculhou os registros de visitantes. Uma prática que havia adotado anos atrás, depois de um problema com um objeto que sumiu durante um período de exposição. Nem todos os visitantes registravam nome, era voluntário. Mas Camila tinha o hábito de anotar descrições físicas quando achava relevante. Ele encontrou a anotação dela. Estava no final da lista de visitas da manhã. Homem, aparentemente entre 30 e 35 anos, camisa branca, jeans escuro, tênis branco, sem cadastro, sem interesse declarado. Perguntou sobre o capacete principal. Foi embora por volta das 11h40. Sem nome. Nenhuma informação de contato. Renato ficou olhando para aquela anotação por um tempo considerável. Nos dias seguintes, ele começou a fazer perguntas de forma sistemática, da maneira quieta e metódica que havia aprendido que era a única forma séria de verificar qualquer coisa no mercado de memorabilia. Primeiro, ligou para o mecânico da McLaren que havia vendido o capacete, um homem chamado Derek Foster, que vivia em Northampton e com quem Renato havia negociado por telefone e fax ao longo de vários meses antes do leilão. Derek Foster era inglês, concreto, do tipo que só dizia o que podia comprovar. Renato fez a pergunta de forma oblíqua, sem revelar o motivo real da ligação. Perguntou se havia algum detalhe sobre a aquisição do capacete que ele não havia mencionado anteriormente. Derek Foster ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Como assim?" Renato escolheu as palavras com cuidado. "Há algum contexto sobre como o capacete chegou a você que não está na documentação?" Outro silêncio. "Eu contei a história", disse Derek, com a voz de quem não entende a pergunta, mas está disposto a ter paciência. "Ele me deu depois da corrida. Eu estava na garagem. Ele entrou, cumprimentou a equipe. Me viu olhando para o capacete que estava na bancada e disse que eu podia ficar com ele. Eu disse que não precisava. Ele insistiu. É isso." Renato pensou por um segundo. "E quando ele deu, havia alguma instrução? Alguma coisa que ele disse sobre o que fazer com o objeto?" Derek Foster ficou em silêncio por mais tempo dessa vez. Depois disse, com uma voz levemente diferente da anterior: "Ele disse que era meu, que eu podia fazer o que eu quisesse com ele." Ficou um tempo, e depois acrescentou: "Mas também disse que era um objeto que tinha alma." Usou exatamente essa palavra, alma. Que objetos com alma precisavam ir para as mãos certas. Renato desligou o telefone e ficou sentado em silêncio. Nas semanas seguintes, encontrou outras peças do quebra-cabeça da forma não planejada, que é como a maioria das verdades importantes encontra seu caminho até a superfície. Uma secretária de um escritório de advocacia, que ficava 2 andares acima do seu, no mesmo edifício, mencionou, durante um encontro casual no elevador, que havia visto um homem parecido com Senna saindo do prédio algumas semanas atrás. Ela tinha dito parecido com, e riu de si mesma. E Renato havia rido também e não havia dado importância na hora. Agora, a informação voltou com outro peso. Um dos seguranças do prédio, quando Renato perguntou casualmente se havia algum registro de visitantes de fora no dia do leilão, mencionou que havia orientado um homem com sotaque diferente até o elevador naquela manhã. O homem havia chegado de carro, mas o segurança não tinha prestado atenção no modelo porque havia outros carros chegando ao mesmo tempo para o leilão. Por fim, a confirmação que ele não havia procurado, mas que chegou sozinha. 3 semanas após o leilão, um jornalista da revista Placar, que estava fazendo uma matéria extensa sobre Senna para a edição especial de fim de ano, ligou para Renato para perguntar se ele tinha alguma peça de memorabilia relacionada ao piloto disponível para fotografar. Durante a conversa, sem que Renato perguntasse nada diretamente, o jornalista mencionou que estava tendo dificuldade em encontrar o piloto para entrevistas naquele período porque Senna estava passando alguns dias em São Paulo, entre os compromissos europeus, e havia estado visivelmente discreto,
saindo sem seguranças, sem comitiva, aparentemente usando o tempo para caminhar pela cidade com a privacidade que sua fama tornava cada vez mais rara. Renato perguntou, com o máximo de casualidade que conseguiu reunir: "Em que parte da cidade?" O jornalista disse que não sabia ao certo, mas que fontes próximas ao piloto mencionavam que ele gostava particularmente dos jardins, e às vezes entrava em lojas e espaços onde ninguém o reconhecia imediatamente, e ficava um tempo nesse estado de invisibilidade que para ele havia se tornado um privilégio raro. Renato agradeceu, desligou e ficou sentado na cadeira de seu escritório por um tempo mais longo do que havia ficado em muitos anos. Não dormiu bem naquela semana. O problema não era apenas a identificação do visitante, se é que a identificação era correta, e Renato honestamente não tinha como ter certeza absoluta. O problema era o que a identificação, se verdadeira, implicava sobre o que havia acontecido naquele salão em outubro. Ele havia olhado para aquele homem e, em menos de 3 minutos, havia construído uma narrativa completa e hermética que não deixava espaço para nenhuma outra realidade. Roupa simples, sem marcadores de riqueza visíveis. Pergunta sobre custo de participação, que era a pergunta de quem não conhecia o protocolo. Renato havia processado esses dados e havia chegado a uma conclusão que, dentro da lógica do seu mundo, fazia sentido completo. Mas a lógica do seu mundo era uma lógica que ele havia construído ao longo de 18 anos, servindo a um tipo específico de público. Uma lógica que havia se calcificado em certeza. Uma lógica que dizia que o valor de uma pessoa podia ser lido na superfície das coisas que ela escolhia mostrar. Renato sabia, de forma intelectual, que essa lógica era incompleta. Sabia que havia exceções, mas o conhecimento intelectual de uma limitação não é o mesmo que sentir essa limitação na própria pele, e Renato nunca havia sentido da forma que estava sentindo agora. Havia algo mais que o incomodava profundamente, algo que ele levou alguns dias para conseguir articular para si mesmo com clareza. Não era apenas que ele talvez tivesse deixado Senna sair pela porta sem se identificar. Era o que havia acontecido antes do homem sair. O comentário sobre a gradação do azul. Renato havia ouvido aquilo, havia reconhecido que era uma informação fora do comum, e havia continuado com o script que tinha em mente. Havia continuado descrevendo o capacete para alguém que sabia infinitamente mais sobre aquele capacete do que ele jamais saberia, porque no seu modelo de leitura da situação, a roupa simples e a ausência de marcadores de riqueza pesavam mais do que qualquer evidência contrária. Quando o homem havia dito "eu sei o que foi aquela corrida", Renato havia respondido com um claro "desculpe", automático, e havia continuado. Havia pedido desculpa pelo conhecimento que estava prestes a demonstrar a alguém que estava ali para ser conduzido, não para conduzir. Havia assumido a posição de especialista diante de alguém que era, naquele assunto específico, o único especialista verdadeiro no planeta. E havia feito tudo isso baseado em tênis brancos. Renato tentou localizar o comprador do capacete. Eduardo Meirelles, o empresário de telecomunicações que havia arrematado o lote por $73 mil, era um homem acessível para quem tinha o número certo, e Renato tinha o número certo. Ligou uma semana após o leilão, sob o pretexto de verificar a satisfação com a aquisição e oferecer os serviços de um historiador especializado para completar a documentação do item. Meirelles atendeu com a cordialidade de quem recentemente havia feito uma compra satisfatória. O capacete estava exposto na sala de jantar, disse, numa caixa de vidro especial que havia mandado fazer. Os filhos adoravam mostrar para os amigos. Renato fez a pergunta que havia planejado com cuidado. Disse que havia recebido informações adicionais sobre a proveniência do capacete que poderiam enriquecer a documentação e que uma dessas informações levantava uma questão que ele achava que Meirelles merecia saber. Disse, com o máximo de cuidado possível, que havia motivos para acreditar que o próprio Senna havia estado no salão no dia anterior ao leilão, examinando o objeto,
e que havia demonstrado interesse em adquiri-lo. Meirelles ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Como assim?" Renato explicou, com todas as ressalvas que tinha. Disse que não havia confirmação absoluta, que era uma hipótese fundamentada, mas não comprovada, e que achava que seria importante comunicar. Eduardo Meirelles ficou em silêncio por tanto tempo que Renato verificou se a ligação ainda estava ativa. Quando Meirelles falou, a voz estava diferente. "O senhor está me dizendo que o próprio Senna foi até a sua loja tentar comprar o capacete de volta?" "Possivelmente", Renato disse. "Não tenho certeza absoluta, mas os indícios são consistentes. E o senhor não o reconheceu. Não estava em condições de verificar a identidade no momento", Renato disse, porque havia aprendido ao longo dos anos que a honestidade completa sobre seus próprios erros era menos útil do que a honestidade parcial que preservava a relação comercial. Mas Meirelles não estava pensando na relação comercial. Meirelles estava pensando em outra coisa. "Sabe o que isso significa?" disse Meirelles, com uma voz que tinha adquirido algo que Renato não soube identificar imediatamente, mas que reconheceu, depois de pensar, como espanto misturado com reverência. "Esse capacete estava na mão da pessoa que o usou. E o senhor não vendeu." Renato não disse nada. "O senhor tinha Senna na sua frente e não o reconheceu", continuou Meirelles. "Não é uma crítica, estou apenas..." Ele parou. "Estou apenas tentando processar isso. O homem que usou esse capacete estava ali, queria de volta, e foi embora de mãos vazias." Há uma pausa. Meirelles disse, mais devagar: "O senhor percebe o que isso significa sobre o valor do que eu comprei? Não estou falando de dinheiro. Estou falando do que esse objeto carrega agora." Renato não dormiu naquela noite. A questão que o perseguia não era apenas o erro de identificação. Era o mecanismo que havia gerado o erro. Renato passou vários dias voltando mentalmente para aquela manhã de outubro, tentando reconstruir cada decisão que havia tomado, cada julgamento que havia feito, cada momento em que havia tido acesso a uma informação que contradizia a narrativa que havia construído e havia escolhido, não conscientemente, mas havia escolhido ignorar essa informação em favor da narrativa. O comentário sobre a gradação do azul. Renato havia notado que era fora do comum. Havia arquivado como curiosidade e continuado. A forma como o homem havia dito que sabia o que era aquela corrida. Havia algo na voz que Renato havia captado sem processar. A pergunta sobre a venda direta, sem o leilão. Qual era o perfil de alguém que preferia uma transação direta, privada, sem o espetáculo público de um leilão? Um colecionador com muito dinheiro e pouco interesse em visibilidade. Um profissional acostumado a ter sua privacidade como bem precioso. Ou alguém que queria o objeto de volta sem que isso virasse notícia. Cada um desses detalhes havia estado disponível. Renato havia tido acesso a todos eles. E havia descartado todos eles porque nenhum deles encaixava na moldura que havia decidido usar antes de ter informação suficiente para escolher a moldura certa. Havia algo que um professor de literatura que Renato havia tido no colegial dizia sobre leitura de textos, algo que Renato não havia pensado em décadas. Dizia que a leitura apressada era a leitura que confirma o que já esperava encontrar, que o leitor cuidadoso era o que conseguia suspender a expectativa tempo suficiente para deixar o texto dizer o que queria dizer, não o que o leitor queria ouvir. Renato havia sido um leitor apressado naquele outubro de 1993, e o texto que havia falhado em ler era um ser humano. 4 meses depois do leilão, Renato tomou uma decisão que seus sócios acharam estranha e que sua esposa achou prudente, que era uma divisão bastante representativa das opiniões das pessoas que o conheciam bem. Reformulou completamente os procedimentos de atendimento da Cavalcante em associados. O primeiro passo foi abolir o processo de avaliação visual informal, que havia sido, até então, a primeira ferramenta de triagem de qualquer visitante. Não havia mais classificação de perfil baseada em aparência na primeira interação. Qualquer pessoa que entrasse pela porta
e demonstrasse interesse em qualquer item, seria atendida com a mesma atenção, com acesso às mesmas informações, sem a gradação invisível que havia sempre existido entre os visitantes que pareciam poder comprar e os que pareciam não poder. O segundo passo foi criar o que ele chamou internamente de protocolo de escuta ativa. Cada membro da equipe foi instruído a prestar atenção não apenas ao que os visitantes diziam que queriam, mas ao que demonstravam saber. Conhecimento era sinal. Detalhe técnico fora do comum era sinal. Qualquer informação que não se encaixasse na narrativa aparente merecia atenção redobrada, não descarte. O terceiro passo foi mais difícil de implementar e mais fácil de explicar. Renato mandou imprimir e emoldurar, para colocar em cada sala de reunião e no escritório principal, uma frase que havia escrito numa folha de papel às 3 da manhã, numa noite de insônia, pouco depois de ter feito as contas do que havia acontecido. A frase dizia: "O conhecimento não vem com etiqueta de preço." Seus sócios acharam que era uma crise de meia-idade. Renato sabia que era outra coisa. Era a tentativa de um homem de escrever em palavras o que havia aprendido da forma mais cara possível, não em dinheiro, mas em algo que ele valorizava mais do que dinheiro, que era a certeza de que sabia o que estava fazendo. Em maio de 1994, o telefone de Renato tocou às 7 da manhã. Era Camila, a assistente, e a voz dela tinha algo que ele reconheceu imediatamente como a voz das notícias que não têm como ser suavizadas. Diretas, baixas, sem o preâmbulo habitual. Ela disse o que havia acontecido em Imola no dia anterior. Renato ficou sentado no silêncio do seu apartamento por um longo tempo depois de desligar. Lá fora, São Paulo começava o dia com a indiferença habitual de quem tem 12 milhões de vidas para administrar e não pode parar para nenhuma delas, nem para as grandes. Ele pensou em outubro de 1993. Pensou num homem de camisa branca parado diante de um capacete. Pensou na gradação do azul, que estava um pouco errada. Pensou nas palavras que Derek Foster havia transmitido. Era um objeto que tinha alma. Objetos com alma precisavam ir para as mãos certas. Pensou em algo que ainda o perseguia de tempos em tempos. Algo que havia demorado semanas para conseguir nomear corretamente. No dia em que o homem havia saído pela porta, Renato havia sentido, por uma fração de segundo, algo que havia descartado imediatamente como irracional. Uma estranheza, uma sensação de que havia algo fora de lugar. Não no visitante, mas em si mesmo, na forma como havia conduzido aquela conversa. Havia descartado porque não tinha estrutura para abrigá-la. Agora, entendia o que havia sido. Era o momento em que a realidade havia tentado se comunicar com ele por cima de todas as suas certezas, e ele não havia sabido ouvir. Renato fechou o escritório por 3 dias após a morte de Senna. Não era procedimento padrão para uma empresa do setor. Seus sócios questionaram discretamente. Ele não deu muita explicação. Disse apenas que tinha dívidas a pagar e deixou a frase ambígua o suficiente para que cada um interpretasse como quisesse. No segundo dia de fechamento, ele foi sozinho ao escritório, numa tarde que a chuva havia deixado a cidade quieta e o trânsito menos impossível que o habitual. Sentou na sala de reuniões principal, com a frase emoldurada na parede à sua frente, e ficou pensando. Pensou em tudo o que sabia sobre Senna, que era considerável, porque Renato havia trabalhado com memorabilia do piloto o suficiente para ter desenvolvido um conhecimento real sobre sua trajetória, suas características, seu jeito de existir no mundo. Pensou nas histórias que havia ouvido de mecânicos, fotógrafos, jornalistas, gente que havia estado perto dele em momentos de visibilidade e em momentos privados. Pensou nos relatos de pessoas que diziam, invariavelmente, que havia algo diferente nele. Não a aura de estrela, que qualquer um na sua posição desenvolveria, mas algo mais fundo, uma presença que se comunicava antes das palavras, um modo de estar completamente ali onde estava, que era raro o suficiente para ser notado por qualquer pessoa que o encontrasse.
Pensou que, se fosse verdade que aquele homem havia sido Senna, e Renato havia chegado a um ponto de convicção onde a dúvida era apenas formal, então havia algo significativo no que havia acontecido naquele outubro de 1993 que ia além do erro de identificação. Havia a questão do que Senna havia ido buscar, não o capacete em si. Renato não acreditava mais nisso. Um homem com os recursos de Senna não precisava aparecer pessoalmente num leilão numa terça-feira de manhã para comprar um objeto. Havia intermediários, havia contatos, havia dezenas de formas de adquirir qualquer coisa sem precisar aparecer pessoalmente em lugar nenhum. Senna havia aparecido pessoalmente. Havia chegado sozinho, sem nenhum dos sinais externos que anunciam a chegada de alguém importante num espaço como aquele. Havia entrado como um homem comum, entra num lugar. Havia olhado para os objetos da forma como alguém que conhece esses objetos por dentro olha para eles. Havia feito perguntas técnicas que revelavam um nível de intimidade com o que estava examinando que nenhum comprador externo poderia ter. E havia ido embora sem o capacete. Renato ficou pensando nisso por muito tempo. Depois, pensou em algo que Derek Foster havia dito, que havia voltado a ele várias vezes desde então. A palavra alma. Um objeto com alma precisa ir para as mãos certas. Se Senna havia querido o capacete de volta, talvez não fosse para guardá-lo. Talvez fosse para escolher para onde ele ia. E se ele havia ido embora sem o capacete, depois de falar com Renato, talvez não fosse porque Renato havia recusado. Talvez fosse porque Renato havia revelado, sem perceber, algo sobre como via o mundo. E essa revelação havia respondido à pergunta que Senna havia realmente ido fazer. Renato ficou sentado com esse pensamento por um longo tempo. Não era uma conclusão confortável, mas ele sentia, uma conclusão honesta. Eduardo Meirelles ligou 2 semanas depois da morte de Senna. A voz estava diferente da última vez que haviam falado, mais quieta, mais pesada, como a voz das pessoas que acabaram de fazer o processo de recalibrar o peso das coisas, depois de uma perda grande. Eu fiquei pensando muito no que o senhor me contou, Meirelles disse, sobre o que pode ter acontecido em outubro. Eu também, disse Renato. Eu gostaria de encontrar alguém certo para o capacete, disse Meirelles. Não estou pensando em vender. Estou pensando em depositar, deixar em algum lugar onde as pessoas possam ver, onde o contexto seja explicado, onde a história toda faça parte do que o objeto representa. Não apenas o piloto, o título, a vitória, mas tudo isso, incluindo o que o senhor me contou. Renato ficou em silêncio por um momento. Incluindo a visita em outubro? Disse. Especialmente a visita em outubro, disse Meirelles. Porque a visita em outubro é a parte que torna esse objeto diferente de qualquer outro capacete. É a parte que mostra que o homem sabia o que seus objetos valiam. E não era o preço de leilão. Renato pensou em algo que queria dizer. Demorou um pouco para encontrar as palavras. Eu quero pedir desculpas, Renato disse finalmente. Não necessariamente ao senhor, mas eu quero que essa história seja contada corretamente, incluindo o meu erro, não de uma forma que me preserve, de uma forma que explique o que aconteceu e por quê. Meirelles ficou em silêncio. Porque se a história for contada pela metade, disse Renato, ela se transforma numa história sobre reconhecimento tardio, sobre a revelação dramática de quem era o visitante. E não é isso. É uma história sobre um homem que sabia o valor das coisas e um homem que achava que sabia e descobriu que não sabia. É uma história sobre a diferença entre os dois. O capacete foi doado ao Museu do Automóvel de São Paulo 2 anos depois. Meirelles e Renato foram juntos à cerimônia de entrega, numa tarde de sábado, com o museu cheio de famílias e crianças e adultos que usavam o único sábado livre do mês para passar tempo em algum lugar que valesse a pena. A peça foi instalada numa sala especial, com documentação extensa. A vitória de 1991, a trajetória de Senna, a história do capacete com Derek Foster.
E, numa placa menor ao lado do objeto principal, escrita com a aprovação de Meirelles e redigida por Renato em várias versões ao longo de semanas até que ficasse certa, havia um texto que descrevia o que havia acontecido em outubro de 1993. A placa não preservava ninguém. Não heroicizava a cena post-mortem, que seria fácil demais e honesto demais fácil. Não transformava Renato num vilão simples, que seria igualmente conveniente e igualmente falso. Descrevia o que havia acontecido da forma mais exata possível. Um homem havia entrado num leilão procurando um objeto que havia pertencido a ele, e o leiloeiro não havia sabido quem ele era, porque havia decidido quem ele era antes de ter informação suficiente para decidir com sabedoria. A última frase da placa dizia: aprenda a olhar além do que espera ver. Renato havia escrito aquela frase sozinho, às 2 da manhã, sem relê-la, porque havia aprendido que as coisas mais honestas que ele havia escrito na vida haviam sido escritas nessa condição, sem tempo para se autocensurar, sem o filtro do que seria bem recebido, apenas o que era verdade. Num sábado de agosto de 1996, 2 anos após a doação do capacete, uma mulher entrou na Cavalcante em Associados com uma caixa de papelão modesta debaixo do braço. Renato a atendeu pessoalmente, como havia passado a fazer com todos os visitantes desde a reforma dos procedimentos. A mulher tinha 50 e poucos anos, roupa simples, sotaque do interior de São Paulo. Disse que havia herdado alguns objetos do pai, que havia sido motorista de caminhão e vivia no interior, e que entre esses objetos havia coisas que ela não sabia avaliar, mas que achava que podiam ter algum valor. Renato trouxe café, pediu que ela se sentasse e passou a tarde inteira com ela. O conteúdo da caixa era misturado. Algumas coisas sem valor histórico particular, outras com mais potencial do que pareciam à primeira vista. Havia, entre os itens, uma fotografia em preto e branco, levemente amassada nas bordas, que mostrava 2 homens sorrindo ao lado de um caminhão. Um dos homens era claramente o pai da visitante, mais jovem, de macacão de trabalho. O outro homem tinha um sorriso específico que Renato reconheceu antes de conseguir identificar. Ele pegou a foto com cuidado. Olhou por um momento. Pediu licença e foi até o arquivo buscar um catálogo que sabia que estava lá. Voltou, abriu na página certa, comparou. A foto havia sido tirada num posto de gasolina da rodovia Anhanguera, em algum momento dos anos 80, a julgar pela qualidade do papel e pelos detalhes ao fundo. O homem do sorriso específico, ao lado do caminhoneiro, era jovem, cabelo escuro, olhos claros. Usava uma jaqueta simples. A visitante olhou para Renato com uma expressão que misturava curiosidade com a cautela de quem não sabe bem o que está acontecendo. "O senhor sabe quem é esse homem?" ela disse, apontando para a figura ao lado de seu pai. Renato olhou para ela. Depois olhou para a foto. Depois olhou para ela de novo. "Eu acho que sei", ele disse com cuidado. "Mas vou verificar antes de afirmar. E vai ser uma história longa de contar." A visitante disse que tinha tempo. Renato chamou Camila, pediu mais café e começou a contar. Começou no outubro de 1993, no homem de camisa branca e tênis gasto que havia entrado pela porta e que ele não havia sabido ver. Contou sem preservar nada, sem suavizar nada, com a precisão que havia aprendido, que era a única forma de transmitir alguma coisa que prestasse. A visitante ouviu em silêncio, com as mãos no colo e os olhos na foto que segurava. Quando Renato terminou, ela ficou um tempo sem dizer nada. Então disse: "Meu pai contava histórias desse homem. Dizia que ele parava no posto às vezes, quando vinha de São Paulo para o interior ou voltava. Que era simples, que não ficava esperando tratamento especial, que sentava na lanchonete do posto e tomava café como qualquer um." Ela levantou os olhos para Renato. "Meu pai sempre disse que o que mais impressionava não era o que esse homem havia conquistado. Era que ele nunca deixou o que havia conquistado mudar a forma como ele se sentava para tomar um café."
Renato ficou olhando para a foto por um momento. Depois, concordou com a cabeça lentamente. É exatamente isso, ele disse. Era exatamente isso. A Cavalcante Eng Associados existe até hoje, com sede nos mesmos jardins. Renato Cavalcante tem 70 e poucos anos agora. Cabelo branco, óculos de leitura que ele remove e recoloca compulsivamente durante as conversas. Um hábito que seus funcionários mais novos acham adorável e que os mais antigos já nem notam. A frase emoldurada ainda está em todas as salas de reunião. O conhecimento não vem com etiqueta de preço. A empresa tem uma política que Renato é incapaz de explicar em termos puramente racionais de negócios, mas que nunca considerou abandonar. Qualquer pessoa que entre pela porta com interesse genuíno em qualquer objeto é atendida com a mesma atenção, independentemente de qualquer sinal externo. Independentemente da roupa, do relógio, do carro na porta ou da ausência de qualquer desses elementos. Quando os funcionários novos perguntam por quê, Renato conta a história. Conta toda ela, sem encurtamentos, sem a versão editada que preservaria mais a sua própria dignidade. Conta o homem de camisa branca, o comentário sobre a gradação do azul, a pergunta sobre o custo de participação, a forma como havia conduzido aquela conversa sem nunca ter se perguntado o que estava deixando de ver. Os funcionários novos costumam ouvir em silêncio, com aquela atenção específica das histórias que percebem ser verdadeiras. Quando termina, Renato remove os óculos, os recoloca e diz sempre a mesma coisa. O meu negócio é encontrar o valor nas coisas. Eu passei 18 anos ficando muito bom nisso. E então, um homem entrou pela minha porta com tênis gasto e me mostrou que eu não havia aprendido ainda a parte mais importante. O mais importante não é encontrar o valor nas coisas. É aprender a não decidir antes de olhar. A foto da visitante da tarde de agosto de 1996 foi autenticada semanas depois por 2 especialistas diferentes. O homem ao lado do caminhoneiro no posto da Anhanguera era de fato Ayrton Senna, provavelmente num deslocamento entre São Paulo e o interior nos anos 80, antes que a fama o tornasse impossível de parar num posto sem causar comoção. Renato ajudou a visitante a documentar a foto corretamente. Ofereceu os serviços de um historiador. Não cobrou nada. Quando ela perguntou por quê, ele disse que era uma dívida velha e que estava feliz de poder pagar uma parte dela. A foto foi eventualmente doada ao memorial que a família Senna mantém, junto com a história de como chegou às mãos do leiloeiro e o que o leiloeiro fez com ela. O memorial aceitou a doação com uma carta de agradecimento que Renato leu várias vezes antes de dobrar e guardar no mesmo arquivo onde ainda está o catálogo daquele leilão de outubro de 1993. Às vezes, ele abre o arquivo, tira o catálogo, olha para a foto do capacete com a assinatura em prata e pensa naquela manhã. Pensa no homem que entrou e no homem que não soube ver. Pensa que são histórias antigas agora, de um tempo que passou, de uma cidade que mudou, de um piloto que o mundo inteiro passou a carregar diferente depois de maio de 1994. Mas pensa também que algumas histórias não terminam quando acabam, que algumas histórias continuam trabalhando por dentro, fazendo o trabalho lento e necessário de mudar a forma como uma pessoa olha para o mundo, e que a mais cara lição que recebeu na vida não custou nada. Entrou pela porta de tênis gastando numa terça-feira de outubro. Ficou meia hora. Foi embora sem nenhum certificado, nenhum documento, nenhuma fatura. E mudou tudo.